aprendendo com os anjos a semear a renovação da esperança aos missionários na experiência de Elias, o profeta. O texto básico para essa reflexão é 1 Reis, capítulo 19, e a ideia central do texto é: o anjo tocou-lhe. Bem, todo profeta é um missionário de Deus. Portanto, como povo de Deus, não só devemos dar-lhes a devida honra, como também socorrer-lhes em suas necessidades, para que renovem suas forças e possam cumprir a nossa missão dada por Deus, especificamente a eles. Os profetas de Yahvé, leia-se hoje missionários, foram pessoas diretamente comissionadas por Deus para viverem uma missão de modo intenso e integral. E só por ser missão dada por Deus, já se mostra desafiadora e, nas muitas vezes, tornando-se aos olhos do próprio missionário extremamente desgastante. O profeta desta narrativa que faço agora é o de nome Elias. Seu nome significa já é Deus, uma forma abreviada do nome Yahvé, o Deus Criador. A Bíblia não narra, não descreve quando e como se deu o chamado de Elias para profetizar em Israel. Porém, no capítulo 17, ele já aparece profetizando. O significado do seu nome é bem expresso o sentido de sua principal missão. Entre aspas, Yahvé é o único Deus, ensinando a Israel que tanto Baal quanto os Baalins são falsos deuses. Só Yahvé é Deus, só o Senhor é Deus. Este profeta teve que desenvolver a sua missão numa época, se não a mais sombria, uma das mais perniciosas em Israel, no reinado de Acabe, com a sua famosa feiticeira mor de nome Jezabel. O texto de 1 Reis 16, de 29 a 30, diz assim, abre aspas, e Acabe, filho de Onrir, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Fecha aspas. A história de Elias começa a ser narrada a partir do capítulo 17 de 1 Reis e segue finalizando em 2 Reis, capítulo 2, quando então ele sobe ao céu num redemoinho sob o olhar de seu substituto, o profeta Eliseu. Há vários fatos extremamente relevantes na vida de Elias, do confronto com os profetas de Baal, da viúva de Sarepta, da conversa com Deus numa brisa mansa e suave, e já dito sua subida ao céu. Porém, o que saltou para mim nessa perspectiva de semear esperança aos missionários foi o do trecho do capítulo 19, de 3 a 8, do qual tomo base para esta reflexão. Diz assim o texto: assim, antes permita-me dentro dessa leitura fazer uma interpretação sentimental do profeta nesse trecho. Abre aspas. O que vendo ele, levantou e para escapar com vida daquela mulher terrível, a rainha Jezabel, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo para protegê-la, evidentemente. Ele, porém, foi ao deserto, lá onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém, onde ele podia ser ninguém. Caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse:
Já basta, não aguento mais, ó Senhor. Acabei, não dá mais. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Sabe aquele sono de não querer acordar mais? Não sei se você já dormiu esse sono. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, quentinho, cheiroso, fresquinho, sobre as brasas, e uma botija de água límpida, fresquinha, que parecia estar jorrando da fonte. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Estou esgotado. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Fecha aspas. A ética missionária não lhe permite dizer aos seus pares, ou muito menos a quem ele dirige a mensagem de Deus, que ele está desistindo, que está exaurido, que está desgastado, que está deprimido devido aos intensos serviços ao Senhor e pouca resposta confiável do povo e a consequente constatação de estar sozinho, sem esperanças. Ele não pode falar isso aos seus pares. Tem que mastigar sozinho, digerir sozinho. Pode um profeta, um missionário, com experiências tão magníficas como ele, Deus, perder as esperanças? Eis aí, como disse Tiago, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Tiago 5,17a. Assim falou o irmão de Jesus. À luz da participação dos anjos, ou do anjo, neste momento da vida de Elias, é que brota o tema desta reflexão, abre aspas, aprendendo com os anjos, a semear a renovação da esperança ao missionário na experiência de Elias. Em primeiro lugar, os anjos nos ensinam a semear a renovação da esperança ao missionário, tocando-lhes presencialmente. 1 Reis 19:5 diz, abre aspas, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Fecha aspas. Vale ainda ressaltar aqui também a fala do profeta para Deus, escrita lá no versículo de número 19 de 1 Reis, abre aspas, e eu fiquei só, fecha aspas. O sentimento de solidão diante do conhecimento que tinha da matança que Jezabel havia feito aos profetas do Senhor, ainda que o mordomo Obadias tinha salvo a cerca de 100 dentre eles, 1 Reis 18:4, somado à falta de confiança na resposta do povo em relação ao temor de Yahvé, o profeta solidifica a sua solidão, materializando-a em esconder-se no deserto. Isso tudo rouba-lhe toda a esperança de sucesso pleno em sua missão. Então, ele dorme o sono dos mórbidos, dos que desejam a morte. O anjo do Senhor poderia ter, por exemplo, bradado a sua voz, o profeta, por mais sono que estava tomado, ele despertaria. Entretanto, o que se sente em profunda solidão, mais do que uma voz se faz necessária. É fundamental para a renovação da esperança, uma presença física e espiritualmente significativa. Então o anjo toca-lhe o corpo, tipo assim, ei rapaz, você não está sozinho, eu estou aqui. Não tenho dúvida alguma, irmãos,
de que uma pessoa possa ser tocada em seu interior por meio de palavras significativas, por meio de presentes. Porém, estamos falando de um servo do Altíssimo que se sente profundamente só e deprimido. Isso me traz à memória dois fatos muito significativos de semear e renovar a esperança a missionários. O primeiro, o mais próximo, foi uma live que assisti em que o pastor Paulo César, aquele do grupo Logos, aquele que teve sua esposa falecida recentemente, esse testemunhou acerca de seu companheiro de início de caminhada musical. O nome do amigo era Jairinho. Alguns conhecem. Conta ele que Jairinho tinha ido para Portugal fazer missões, mas não deu certo e teve que voltar ao Brasil. Envergonhado que Jairinho estava diante de sua igreja, que fez uma festa para comissioná-lo para aquela obra, ele voltou, se exilou num apartamento praticamente vazio em São Paulo, curtindo a sua frustração, sua vergonha. Então Paulo César o soube e foi ao apartamento dele e o reanimou, dizendo: vamos fazer juntos, estamos. Então eles criaram o grupo Elo, que posteriormente transformou-se em grupo Logos, me abençoou muito. O segundo fato é reportado no Novo Testamento, mais precisamente em Atos 12, quando o apóstolo Pedro está aprisionado por Herodes, que tem a intenção de matá-lo, tal como fez com Tiago. Mas no versículo 7 deste capítulo, diz assim, abre aspas, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, fecha aspas. Não é característica de mensageiros do Senhor empurrar, derrubar o profeta ou missionário enfraquecido, mas sim tocar-lhes com as mãos renovadoras de esperança, de presença ajudadora. Qual é o estado emocional, psicológico e físico da família e dos missionários que estão nos campos a serviço do Senhor? Só saberemos de fato se nos fizermos fisicamente presentes ao seu lado e literalmente tocar-lhes os ombros e dizer, estamos aqui ao seu lado, vamos trabalhar juntos. Em segundo lugar, os anjos nos ensinam a semear a esperança ao missionário, instrumentando-lhes presencialmente. 1 Reis 19, de 5 a 7. Abre aspas. E ele lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come. Fecha aspas. Optei aqui pelo termo instrumentar ao termo alimentar. Isso porque a alimentação aqui tinha uma finalidade específica para além de manter o profeta vivo. 1 Reis 19, 7, abre aspas. Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Fecha aspas. É bom lembrarmos que antes de Elias se dirigir ao Monte Horebe, que é chamado também de Monte Sinai, ele já havia percorrido um longo percurso entre Jezreel e até o deserto de Berseba, 1 Reis 18, 46, 19, 3. Então vamos lembrar que até Berseba, Elias percorreu mais de 100 milhas e de Berseba até o deserto, mais de um dia de caminhada, cerca de 25 a 32 quilômetros de distância. Agora Elias vai do deserto de Berseba até o Monte Horebe, 1 Reis 19, de 4 a 8, a cerca de 423 quilômetros
pouco mais distante do que daqui a Santos, ou melhor, de Santos a Curitiba, 413. Bem, esse percurso estava muito distante, mas ele estava com a saúde psíquica comprometida, sem dúvida alguma. Foi um alimentar de Deus. Não. Foi de um anjo, um mensageiro de Deus. É bem interessante esses momentos de alimentação natural, feita de modo sobrenatural na vida do profeta Elias. Primeiro, em 1 Reis 17, Elias é orientado por Deus a fugir de Acabe, e Deus manda os corvos levarem para ele pão e carne, de manhã e de tarde. Ele bebia água do riacho. A segunda vez, ainda, no capítulo 17 de 1 Reis, de 8 a 16, numa profunda crise alimentar, Deus manda uma viúva praticamente dar a Elias a última porção de farinha e azeite que ela tinha, que só dava para ela e o filho dela comer. E ela assim fez, e não faltou nem azeite, nem farinha mais na casa dela. A terceira é agora, temos essa última manifestação sobrenatural alimentar na vida de Elias. A situação aqui é muito mais grave. Ele não apenas correu o risco de vida ou simplesmente estava com fome, mas há uma complexidade que colapsaria a vida do missionário. Ele precisava do alimento natural, alimento social e alimento psicológico. A crise era grande demais, irmãos. Tanto que ele disse, abre aspas, já basta, ó Senhor, quero morrer, toma a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Fecha aspas, 1 Reis 19, 4b. Ele precisava da ajuda de um mensageiro de Deus. E creio que não foi apenas aquele pão e a água que deu forças para ele caminhar durante esses 40 dias e 40 noites, mas o toque, a palavra e o cuidado do anjo que o encorajou a ir muito mais além de sua capacidade física. Lembro-me ainda que, em proporções bem menores, quando eu já estava no 5º ano do seminário, assim, eu fiz em 5 anos, eu teria 2 grandes trabalhos para apresentar. Um em Sociologia e o outro, o TCC, que na época chamava-se monografia. Entretanto, como eu poderia ficar ali mais um ano morando no seminário, pensei em deixar essas 2 disciplinas para o ano seguinte. Eu me sentia muito cansado e sem tempo, sem forças. Então, um certo dia, o professor de Sociologia foi no meu apartamento procurando o meu trabalho, o trabalho de disciplina dele. Quando eu soube disso, meu irmão, do interesse dele por mim, isso me deu um ânimo tão grande que passei algumas noites em claro, tanto para fazer o trabalho que ele passou, como também para terminar o meu TCC. E por este ato presencial do professor, que me animou a fazer a minha parte, eu consegui concluir o curso naquele ano. Entreguei os 2 trabalhos. Neste momento, meus irmãos, de crise do Covid-19, em que nossas igrejas, em sua grande maioria, teve que fechar as portas dos templos durante esses 90 dias e mais. Pior ainda, na época em que precisamos levantar mais ofertas para o trabalho de missões mundiais. Temos, por vários motivos, nossas entradas financeiras significativamente diminuídas. E se falar então para oferta para missões, creio que isso deva ser desalentador. Está na hora de renovarmos a esperança de nossos missionários, socorrendo-lhes com o toque presencial significativo e levando-lhes
instrumentos que possam ajudar em sua missão, tanto no aspecto pessoal, social e psicológico. Mas, pastor, e o alimento espiritual? Em primeiro lugar, meu irmão, a presença do mensageiro já é em si um socorro espiritual. Em segundo lugar, o espiritual será ele com Deus, fora da caverna. Nossa querida irmã Luciane Gomes já esteve aqui, concluindo o seu mestrado na área de missões, compôs sua tese, que agora está sendo transformada em livro, que logo logo estará disponível para aquisição, intitulou A Igreja e o Cuidado Integral do Missionário. Ela tem muitos motivos e maneiras pelas quais nós, enquanto igrejas e mensageiros de Deus, podemos ser usados por Ele para semearmos a renovação da esperança aos nossos missionários. E que Deus nos use assim, enquanto é dia. Já entregou sua oferta para missões mundiais? Começamos assim, começamos desta forma, renovando a esperança dos nossos missionários. Vamos orar. Bendito eterno Deus e nosso Pai, o Senhor mandou-nos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E neste momento, Senhor, nós oramos principalmente pelos teus servos que congregam na tua igreja, para que nós possamos nos despertar para abençoarmos aqueles irmãos que deixaram suas casas, suas famílias e foram para outros países. Ó Deus, ajuda-nos a ajudá-los e cria em nós uma disposição maior para que isso se efetive, Senhor. Que nossas limitações sejam vencidas pela fé, pelo amor, pela compaixão, que temos não apenas pelos perdidos, mas por esses irmãos, que contará com a nossa presença em oração, em ajuda emocional, em ajuda financeira. Receba, Senhor, nossa gratidão. Que o teu Espírito continue a falar a nós. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos. Amém. Amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos os filhos de Deus que congregam conosco em espírito neste momento, e também com os demais servos do Altíssimo, espalhados em toda a face da terra, desde agora e para sempre, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.